Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal que tem por nome Aprendendo Bíblia. E quando eu criei este canal há anos atrás, eu coloquei este nome Aprendendo Bíblia justamente porque o meu intuito era fazer com que você fosse estimulado a ler a Bíblia, ler e conhecer as Escrituras Sagradas e, consequentemente, aprender sobre a Bíblia. Sempre estimulei vocês a não acreditarem em tudo que eu falo aqui, mas sim confirmarem nas próprias Escrituras Sagradas aquilo que eu estava falando aqui no canal. Assim como fizeram os bereanos, quando Paulo e Silas foram pregar lá. Lá em Atos 17, Lucas escreve isso no versículo 11. E os bereanos checavam nas Escrituras tudo aquilo que Paulo e Silas ensinavam para ver se realmente, se de fato era aquilo que eles estavam falando a verdade. E no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um react, uma reação deste pequeno trecho onde Erika Hilton falou a respeito de religião e as suas opiniões políticas. Ela falou até de Jesus. E eu achei bem interessante a gente pegar esse texto para a gente refletir e de fato dar até mesmo sentido ao nome desse canal, que é Aprendendo Bíblia. Fica comigo até o final, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa um like, um hypar, um valeu e não esqueça que aí na descrição tem um link do nosso grupo no WhatsApp onde a gente tem estudos todas as quartas-feiras às 20 horas da noite. A gente pode interagir de uma forma mais próxima ali, orar um pelos outros. Acho que isso podemos chamar de comunhão, ainda que seja de forma online também podemos estar aprendendo bastante. Amém? Bom, eu vou passar aqui esse vídeo da Erika Hilton, que é uma deputada federal famosa que está atrelada a bastante, falas polêmicas e tudo mais. Recentemente ela foi eleita como presidente da Comissão da Mulher e muitas pessoas discordam, das opiniões dela, do que ela fala e tudo mais. E ela foi até o Roda Viva, aquele famoso programa, da TV Cultura e falou algumas coisas interessantes ali sobre o seu posicionamento e tudo mais. E ela chegou no momento em que uma cineasta, chamada Lumasa, que também parece que é trans, assim como a Erika Hilton, perguntou como eles poderiam fazer para poder desmistificar algumas coisas no Brasil. E segundo a Lumasa, que perguntou a Erika Hilton, ela diz que o país ainda é muito moralista. O Brasil é um país muito moralista e geralmente quando vai falar a respeito de transexual está associada a uma compreensão religiosa que exclui essas pessoas, que desumanizam essas pessoas. E a Erika Hilton respondeu da forma que nós vamos acompanhar aqui. Vou colocar no início. Agora eu acho que uma maneira que nós vamos precisar, Lumasa, encontrar para bloquear, para quebrar esse bloqueio, em especial quando ele está atrelado ao debate religioso, é fazendo com que esta parcela importante da sociedade desperte das mãos destes cafetões da fé. Porque a diferença entre um pastor, um líder religioso e um cafetão da fé é aquele que quer lucrar em cima da esperança, do medo e da religiosidade das pessoas. Bom, a gente já vai continuar aqui, tá certo? Segundo Erika Hilton, essas pessoas que fazem um discurso que, segundo a Lumasa, desumaniza ou exclui o transexual, eles são pessoas que poderiam ser chamadas de cafetões da fé. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito séria e é muito verdade, tá? Tem muitas pessoas que se dizem líderes religiosos e se dizem pastores, até pregam as palavras com justiça, mas não agem com justiça, não agem com o amor que Cristo ensinou. Isso me lembra muito os fariseus. Jesus dizia assim: olhem para os fariseus, os mestres da lei, façam tudo o que eles
dizem. Ou seja, Jesus mostra que os fariseus, eles falavam coisas boas, eles falavam coisas conforme a palavra de Deus. Mas Jesus fala, mas não estejam agindo como eles agem. Não imitem as ações deles. E Jesus, por diversas formas, chamava eles de hipócritas. Então, de fato, existe uma parcela de pessoas que se dizem pastores que querem, de fato, desumanizar pessoas trans, pessoas homossexuais, né, lésbicas, gays, enfim, querem desumanizar. A gente sabe que, infelizmente, existe isso e isso não é ensinamento de Jesus. Ainda que os tenhamos como pecadores, como nós também somos, mas como pessoas que estão vivendo em pecado, melhor dizendo, não podemos desumanizar, porque Jesus nunca orientou a gente a fazer isso. Muito pelo contrário, quando Jesus viu uma prostituta que tinha sido pega no ato, a Bíblia não fala que era suspeita, ela diz que ela foi pega no ato da prostituição e foi levada diante de Jesus, e Jesus fala claramente para as pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus protegeu ou defendeu o pecado? Não. Jesus protegeu e defendeu o pecador que poderia derramar as suas dores, as suas culpas, os seus pecados sobre ele, porque ele sabia que ele veio para aquele fim. Porém, Jesus olha para aquela mulher prostituta, adúltera, e ele diz: vá e não peque mais. Vocês compreenderam como nós temos que agir com amor, com compaixão, mas nós ao mesmo tempo temos que ensinar a realidade e exortar com amor e justiça? Então muitas pessoas, infelizmente, às vezes não fazem. Porém, trazendo para a atualidade, a fala de Erika Hilton está atrelada a todos que abrem a boca para falar que não é uma prática aprovada pela Bíblia o que uma pessoa trans faz, ou o que um homossexual faz. Ela quer ridicularizar as pessoas que pregam a Bíblia. Assim como muitos quiseram ridicularizar Jesus quando chamavam os mestres da lei, os intocáveis fariseus, de raça de víboras, que eles pareciam os túmulos, que eram bonitos por fora e eram cheios de ossos e de morte por dentro. Assim como muitos ridicularizaram Jesus quando entrou ali no pátio do templo, destruindo tudo e expulsando as pessoas dali, derrubando e quebrando tudo, expulsando os animais também com um chicote na mão. Muitos olharam ali: nossa, esse aí é Jesus, esse é o Filho de Deus, como pode uma coisa dessas? Então muitos se ridicularizaram com Jesus também quando ele pregava a verdade, porque os seus corações eram duros e não conseguiam entender a palavra de Deus, de tal forma que alguns chegaram em algum tempo a dizer: como é possível ouvir essas palavras? Essas palavras são duras demais, quem pode ouvir? Eles não aceitavam as palavras duras de Jesus. Entendem como as coisas estão todas erradas? Vamos continuar ouvindo. Mas nós vamos precisar fazer com que elas, já te passo, entendam que o Evangelho, que Cristo não quer que as pessoas vivam em guerra e sejam odiadas. Concordo. Essa é uma narrativa do fundamentalismo. Essa é uma narrativa daquelas pessoas que querem continuar a enriquecer a sua própria família, a criar patrimônios em cima da fé. Nós vamos ter que tirar desse adormecimento essa parcela da população para entender: olha, se Jesus voltasse amanhã, ele se sentaria conosco. Se Jesus voltasse amanhã, eles pediriam para aqueles que nos apedrejam para olharem os seus próprios pecados. Concordo plenamente que se Jesus voltasse hoje, mas ela olhando na percepção de que Jesus vai voltar, né, e ser da segunda vez como foi na primeira, porque a gente sabe que a segunda vez não vai ser como foi na primeira. A segunda vez vai ser bem diferente. Mas olhando na percepção dela, de que se Jesus voltasse, fosse que nem na primeira vez, ele iria realmente, de fato, isso é constatado na Bíblia, que ele se assentava com os pecadores.
ele se assentava com os pecadores. E quando as pessoas questionavam, ele dizia o quê? Quem precisa de médico é quem está doente ou quem está são? Repare que Jesus, ele categoricamente diz: eu estou sentado com quem está doente. Então, senhorita Erika Hilton, provavelmente você não vai ouvir o que eu vou falar aqui agora, mas o que eu gostaria de falar para você é: Jesus se sentaria sim no meio de vocês, mas certamente para dizer que vocês precisam ser sarados. Essa é a realidade, essa é a verdade, isso é o que está na Escritura. Agora, se você que está aí do outro lado, qualquer pessoa, ignora que o que está na palavra de Deus é a verdade, aí é um problema seu e você vai resolver quando o próprio Jesus voltar, com o próprio Cristo. Não precisa me odiar, não precisa odiar as outras pessoas, não precisa, como obviamente eu citei aqui, querer ridicularizar, desrespeitar as pessoas, desumanizar as pessoas que seguem o que está na palavra, porque é isso que a palavra diz em 3 ocasiões sobre essa questão, né, que Erika Hilton está tocando aqui, que é lá em Levítico e que são 2 passagens do Novo Testamento, né, que Paulo fala aos Romanos e outra, agora me foge, não sei se foi aos Gálatas, que ele fala a respeito das pessoas que vão herdar o reino do céu, enfim, ou que não vão herdar, certo? Então, não adianta. Jesus, de fato, ele não iria apedrejá-los. Por isso que eu disse no início, quem o faz não está também fazendo a vontade de Jesus. Nós temos que chamar com amor. E aí muitas igrejas às vezes não aceitam um homossexual como ele é, para ele viver como ele é, e a pessoa acha que é errado. Não é. Se a igreja te aceita aí, e eu acho que tem que aceitar, você tem que estar disposto a entender o que está na palavra, o que está na Bíblia, e a mudar. Seja você homossexual, seja você trans, ou seja você um ladrão, seja você um adúltero que trai sua mulher, seja você um mentiroso, qualquer pecado que seja, porque é assim que a Bíblia traz essa prática. Pecado. É só olhar lá. Desonra a Deus. Não sou eu que estou falando. É a própria Bíblia. É a própria Escritura Sagrada que testifica sobre esse mesmo Jesus que Erika Hilton fala e diz, aparenta acreditar, que testifica sobre esse mesmo Deus que você diz acreditar. Então entenda, não é guerra, como ela diz que a gente vai resolver as coisas, não é com guerra, é com amor, de fato. E isso vale para uma lição para as igrejas que desumanizam essas pessoas e também para essas pessoas que desumanizam quem é da igreja. Que entendam que se querem viver uma vida com Cristo, nós temos que abrir mão de ambos os lados para servirmos a um só Senhor. Não é para os homossexuais servirem os que não são, não é para os que não são servirem aos homossexuais, não. Isso não é ensinamento cristão, isso não é a vontade de Deus. Saia deste lugar, olhe para o seu irmão, trate o seu irmão como a si mesmo. Eu acho que quando nós despertarmos e arrancarmos das mãos desses cafetões da fé que se nomeiam pastores, se nomeiam líderes religiosos, mas estão enchendo. Nós vimos, por exemplo, no caso do Banco Master, uma igreja que tinha uma fintech, né? Uma igreja que tem um banco, né? Isso já traduz muito do que é essa minha interpretação sobre cafetões da fé. Bom, ótimo, terminamos aqui esse react e ela termina falando justamente a respeito de um caso, né, lá do Banco Master, que estão descobrindo aí tudo mais, e falando a respeito de uma instituição ali religiosa que tinha no meio, que infelizmente, né, era uma instituição falsa, uma instituição que não seguia os preceitos e por isso está envolvido no escândalo de corrupção. E por isso Jesus disse: vocês querem conhecer os falsos mestres, os falsos profetas? Por seus frutos os conhecereis. Olhe para os frutos. Olhe para os frutos. Quais são os frutos? Os frutos são os mesmos que eu dou ou não?
Estão querendo enriquecer com a fé ou não? Estão pregando o verdadeiro evangelho ou não? De fato, isso pode ser difícil para alguns compreenderem, mas é a verdade, é a realidade. Como Jesus disse, céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.